Fala, minha gente, tudo certo? Gente, o negócio é o seguinte, dia 8 de novembro, próximo sábado, sem ser nesse, no outro, tem eleição no Grêmio, entre Paulo Calef e Odorico Roman. Um dos dois vai ser o presidente gremista pelos próximos 3 anos. Você sócio que está em dia vai ter direito a escolher. É a famosa eleição do pátio, mas isso era lá atrás do Olímpico. Agora já é muito mais pela internet e a tendência é que seja assim. Mas eu quero aqui falar o que disseram os dois personagens, porque hoje foi o primeiro turno, que é no Conselho Deliberativo. Os dois passaram, os conselheiros disseram, olha, associado, vote agora dia 8. E tem informações importantes que foram colhidas neste bastidor que eu vou te trazer a partir de agora, na verdade, depois da vinheta. Bom, gente, vamos lá. A primeira questão é Paulo Calef. O que é debate, tá? O Odorico Roman tá meio que não querendo debate, ele vai se conversar aí com seus pares para ver se tem, mas o Calef tá dizendo que ele quer debate, que ele disse, ó, vou na casa do Odorico, se for o caso. Calef disse que ele é a quebra do paradigma da eleição natural do Grêmio. Por quê? Tanto ele quanto seus vices são caras novos no clube, e ele tá usando isso a seu favor. Em algum momento chegou a se dizer, pô, Calef tem 3 anos de conselheiro, 6 meses só no departamento de futebol, pouca coisa nesse nível aí, 6, 7 meses, um pra lá, um pra cá, você vai entender, é pouco tempo de experiência no departamento de futebol, enquanto do outro lado tem, né, o título da Copa do Brasil, da Libertadores, como vice-presidente, tem pessoas um pouco mais carimbadas, mas ele tá usando isso justamente a seu favor. Falou que o torcedor vai ter que escolher entre o projeto dele, porque vai ter que escolher o projeto dele, porque segundo ele não foi feito no improviso. Ele e seus vices, há 2 anos trabalhando nessa eleição, e não foi um projeto feito nos últimos 15 dias. E esse é, claro, um recado para a chapa do Odorico, porque automaticamente ele sabe que antes era o Marcelo Marques, aí depois se cogitou um segundo nome, que seria o Dutra Júnior, e no fim escolheram o Odorico de última hora, mas é a crítica que ele faz. Ele também faz uma crítica, essa não há outra chapa, mas dando uma pancadinha no presidente Alberto Guerra, dizendo que ele vai ser o presidente que vai botar a cara na frente, que ele vai trabalhar e que o torcedor vai ver ele brigando por todos os interesses do clube, por todos os funcionários do clube. Essa é uma crítica que não é o Odorico. Essa é uma resposta que o Calef está dando ao presidente Guerra, que é um cara muito mais de gabinete, que não aparece tanto e tudo mais, mas vale destacar aqui. Aqui vem uma questão extremamente relevante sobre o Calef. O Calef foi questionado por um repórter dizendo o seguinte, olha, Calef, sobre o jogador que tu disse que com certeza vai ser contratado, ele falou, não dei certeza que esse jogador vai ser contratado. Ele negou que existe certeza que esse grande jogador de nível mundial vai ser contratado. Muito embora, no debate da 7, pra gente, a Nicole eu vi que perguntou claramente sobre isso e ele reafirmou mais de uma vez que vai contratar esse jogador. O senhor teme não trazer esse nome, não conseguir trazer esse nome? Não temo. Não teme? Não temo. Partículas do contrato, mas dá pra dizer então que o Calef sendo eleito, esse jogador será anunciado. Será anunciado. Agora, ele diz que se eleito, esse jogador desembarca aqui. Ele prometeu. Não usou a palavra com certeza, mas há uma promessa e há uma garantia de que se eleito, ele não tem dúvidas que vai contratar o jogador. Isso é uma certeza. Mas tudo bem, tá? A gente vai no detalhe. Só que ele voltou a dizer que este grande nome em negociação, ele tem uma carreira maior e mais consolidada que a do Soares, mas não deu esse nome. Tem até uma informação que está rolando que o Calef, uma pessoa já teria descoberto, eu vi hoje no debate da 7 eles falando, que o Calef falou no bastidor lá, que uma pessoa na rede social dele descobriu o nome e ele meio que salvou o nome dessa pessoa e disse, se eu for eleito contratar o cara, eu vou chamar esse cara porque ele descobriu qual é o nome e falou na rede social. E claro, imagino que o Calef não avisou o cara, mas esse cara aí, provavelmente se o Calef vencer e se de fato acontecer esse jogador, vai ser chamado por ele. Bom, o Calef que já disse também no SBT, por exemplo, o Jeremias Werneck do SBT perguntou para ele, não vencendo a eleição, tu entrega esse jogador para a próxima gestão? Ele falou aquela coisa natural, não creio que vou perder a eleição, mas só para explicar, se eu não, porventura acontecer uma situação dessas, ele disse, cara, eu tô negociando, quem está negociando sou eu, quem daria garantia para ele, apresentou Porto Alegre e apresentou garantias dos negócios seria o meu pessoal. Aí pedir para ele acreditar numa outra gestão, ele quis dizer que não vai rolar, tá? Basicamente.
Peraí, que eu vou dar uma de João Kleber agora. E vou te convidar para vir na tela do meu computador ver o site da KTO aberto. Sabe por quê? O Palmeiras acaba de se classificar para a Copa Libertadores da América. Sim, teremos uma final Palmeiras e Flamengo. Eu fiz várias apostas. 3, na verdade. 4, porque essa aqui eu achei o Flamengo me quebrou. Ó, o Galo ia ganhar. O Galo ia ganhar. O Lanús ia ganhar, deu certo. E o Palmeiras ganhou. O Flamengo empatou, classificou, empatou. Mas perdi. Paciência. Tava pagando 8 essa minha combinada aqui. Mas olha só, essas 3 aqui, ó, são do jogo do Palmeiras especificamente. Eu perdi essa, botei 5 que teria no Vitor Roque, o Flaco Lopes fazendo gol, me quebrei. Cerquei com a LDU ganhando e tendo aí o goleiro como destaque. Também me quebrei, perdi 5 aqui, 10 aqui. Mas ganhei, botei 10, ganhei 30. Ó, no Palmeiras se classificar. Simples, né? Ganhei essa odd aqui, ó. Pô, barbada. Ó, no total, assim, no arredondando as coisas, gente, eu fiquei com 15. Ganhei 30, perdi 15. Ou seja, lucrei 15 lá na KTO. Eu faço isso sempre para mostrar para vocês. É assim que funciona. A gente ganha, perde, empata e tá lá para se divertir. Se tu quiser fazer a mesma coisa, na descrição do primeiro comentário tem o link da KTO para maiores de 8 anos, tá bom? Bora pro vídeo. Gente, o Dorico Roman falou. Só que, sendo bem sincero aqui com a galera, o que mais relevante foi da outra chapa foi Celso Rigo. E Celso Rigo foi lá e, com a bandeirinha do Grêmio na mão, né, do seu jeito, pegou e começou a falar o seguinte: que Marcelo Marques está junto com eles, que esse projeto começou com o Marcelo Marques e eles estão dando continuidade. Por que ele está falando isso? O seu Celso é muito amigo do Marcelo. E o Marcelo foi um cara que ligava para o Celso Rigo a todo momento, dizendo: vamos se meter na política do Grêmio, vamos tentar ajudar e tudo mais. Na política, né? Porque o Celso Rigo sempre ajudou financeiramente. E aí ele diz: ó, o Marcelo Marques está conosco. Só que o Marcelo Marques, de fato, não participou da eleição, ele não foi votar, ele não apareceu lá na arena. Era presencial e não apareceu. Aí o seu Celso Rigo pediu para esclarecer algumas coisas, dizendo o seguinte: olha, eu nunca cobrei juros do Grêmio. Tudo que aconteceu e todos os meus empréstimos, são quase 100 milhões de reais até o momento, ele falou: só existe a correção monetária. Só tem uma situação de correção monetária, não tem juro do Grêmio, não tem ganhar dinheiro sobre o Grêmio. Ele disse até uma frase: qualquer clube de futebol gostaria de ter um empresário como eu, ajudando o seu clube do coração. E disse até que ficou magoado com a exposição do filho dele, que é vice-presidente na chapa do Odorico, sobre o tema. Essa exposição foi feita pela outra chapa e ele falou abertamente: existe uma crítica, eu vou falar depois desses 2 temas que são os polêmicos, mas que ele ficou magoado por terem colocado o filho dele. E aí finaliza dizendo que nunca colocou na mídia outras ajudas que fez com o Grêmio, dizendo: olha, as pessoas não sabem, eu ajudei a contratar o Kahneman. Eu ajudei a contratar o Maicon, além do Juliano, que vazou até na época 5,5 milhões de euros. Esse contrato vazou, eu tive acesso a ele, era 5,5 milhões de euros que o Celso Rigo depositou. Na época o Rui Costa confirmou que tinha sido ele. 5,5 milhões de euros pelo Juliano, contratação do Bolanhos, até o Jatinho, além do dinheiro, o Jatinho para contratar e buscar o jogador. E o Soares, que ficou famoso, ele disse: cara, teve o Kahneman, teve o Maicon, tem outras ajudas, agora recentemente uma ajuda financeira. Sobre as 2 polêmicas, eu vou começar com, primeiro, Paulo Calef. Paulo Calef está muito chateado porque teve uma tentativa de impugnação da sua chapa. Um dos seus vice-presidentes, o dono da Luage Imóveis, que é uma imobiliária muito famosa aqui em Porto Alegre, o filho dele é o João. O João, ele é empresário, ou foi empresário de futebol, credenciado na CBF e tudo mais. Só que quando o Calef foi, e essa é a alegação dele, não pode, tá? Pelo Estatuto do Grêmio, não pode um representante direto, um dirigente direto do Grêmio, ter um parente de primeiro grau, que é um filho, sendo empresário de futebol. Não pode agenciar jogadores, porque fica uma situação conflituosa. Teve a denúncia por parte da chapa do Odorico, e aí ele disse: cara, esse tema é muito custoso. O menino abriu mão, ele vai trabalhar agora só na imobiliária. Ele estava começando uma carreira de empresário de atletas, de fato, mas antes de tudo, ele se descredenciou da CBF e disse assim: pelo nome do sonho do pai, eu estou saindo desta função. Então eles estão se defendendo assim, apesar da denúncia, e aí estão se baseando em rede social, que o cara ainda tem fotos com jogadores e tudo mais, e falou: olha, as fotos estão lá, mas ele já se descredenciou e não é empresário. Isso vai cair, tá? Isso vai cair, provavelmente não vai acontecer nada. Dia 8 de novembro vai ter o Calef contra o Odorico.
Só que tem o seu Celso Rigo, muito chateado com a chapa do Calef. Por quê? E com o próprio Calef, dizendo o seguinte, ele chegou a usar o termo que ele ficou magoado com a exposição, porque existe um dispositivo no artigo 87 que não pode uma pessoa ligada direta a um dirigente, a um presidente ou vice-presidente, não pode ter ganho financeiro. Vou falar aberta, mais simplista aqui. Não pode ter ganho financeiro com o Grêmio. Só que nesse mesmo artigo diz que a pessoa pode ajudar o clube se ficar comprovado que ele está evitando um dano maior e que ele está ajudando o clube ao invés de se beneficiando. Quando o seu Celso Rigo, por exemplo agora, o Grêmio tinha que pegar um empréstimo para pagar os salários. Ele disse, toma aqui 3 milhões e paga o salário que atrasou dos jogadores. E disse, me paga em janeiro sem juros. Pegou 3, paga 3 em janeiro, para mim tá tudo bem. Qualquer pessoa sabe que se tu chega em setembro e pega 3 milhões de reais, em janeiro tu paga 4 milhões de reais, mesmo que tu tenha para quitar no banco o valor. Tô chutando aqui valores de juros, eu não sei, a taxa de juros você entendeu. E aí é óbvio que ele não está tendo ganho financeiro. E isso magoou o seu Celso Rigo, que disse, poxa, seu Celso Rigo tem 100 milhões basicamente emprestados para o Grêmio. Sabe quanto que o Grêmio paga mensalmente para ele? 1 milhão de reais apenas, que vai levar uma conta básica aí, razoáveis, 100 meses. Ou seja, não seria muito mais interessante para ele colocar esse dinheiro numa rentabilidade que ele ganharia muito mais. Então não tem ganho financeiro. Dos dois lados é aquele nível de política que a gente não gosta de falar, mas acontece, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.